nós... Então, pessoal, dando seguimento, né, o nosso encontro semanal, hoje a aula é diferente, hoje tem pais, tem atletas, normalmente os garotos estão acostumados a, na nossa aula, perguntas, respostas, trazemos temáticas, coisas que estão acontecendo no momento, e aí eu pergunto a um atleta que está jogando no clube, que está aqui presente na aula, de repente um garoto da escolinha ele tem uma dúvida, faz uma pergunta, e esse conhecimento ele é multiplicado, porque os garotos, ele entende muito mais o que um outro garoto fala do que eu falo. Então, essa troca é uma troca muito importante para o seu crescimento, visto que, muitas vezes no clube, quando alguém fala algo referente ao desenvolvimento, referente ao treinamento, muitas vezes só quem fala é o treinador. E não aparece, muitas vezes, um atleta para dizer, professor, eu não entendi. Ou então o outro fala com um outro atleta, oh, você viu o que o professor falou ali? Ele está querendo dizer assim e tal. Então não há essa discussão, e nós sabemos que essa discussão, essa troca é que realmente provoca o aprendizado. Lembre-se, o jogo, o treinamento do futebol, ele é um ambiente de estímulos. E cada estímulo ele tem que te desafiar a uma atitude, a aprender uma coisa. Então, eu vejo aqui também atletas de 9 anos também participando do meu treinamento, mas garotos que estão ali, ó, atento, querendo aprender, e que muitas vezes ele fica com a dúvida, ele vai perguntar ao pai, e o pai responde, o pai ajuda, o pai busca com ele uma resposta, e aí a gente entra nos lares. A gente treina um atleta, a gente entra por causa do futebol e começa a criar um relacionamento pai e filho, né? Uma coisa gostosa de aprendizado, onde o garoto começa a perguntar ao pai, querer descobrir, né? O que ele não sabe. É muito bom quando um filho nos pergunta aquilo que ele não sabe e a gente consegue ajudá-lo a encontrar a resposta. Assim também é no futebol. O treinador tem aquele papel de autoridade. O treinador tem um papel de fazer com que o garoto não somente repita o que ele pede. Isso é o básico, gente. Isso é o que todo mundo vai fazer. Mas fazer da melhor forma possível, da melhor forma que você sabe fazer, aí é quando o atleta realmente ele entende o porquê que ele está ali. Então, nesse momento, eu sei que vocês querem já conversar com o nosso convidado. Eu queria pedir já para Rodrigo Jordão já ir se preparando, porque a gente combinou, né, Jordão, umas perguntas, e você sabe, você me disse que ia responder tudo. Então, se você vai responder tudo, a pergunta ela tem que ser uma pergunta desconfortável, tá bom? Só vou pedir a você, galera, que fique no mute, por favor, porque quando entra o áudio, ele acaba atrapalhando. E a pergunta que eu tenho para fazer, na verdade, antes da pergunta, eu tenho que apresentar o treinador, né? Jordão, eu queria, nesse momento, cara, agradecer primeiro por você estar aqui, por você aceitar, após viver um ano brilhante aí em que você se esforçou muito para poder dar o seu melhor. Eu reconheço isso. E sei que você está aqui no nosso treinamento hoje porque existe um respeito muito grande no nosso trabalho. E tenho certeza que você está aqui porque você é diferente, você é um cara que quer multiplicar o conhecimento. E eu sou muito honrado por você aceitar, você sabe disso. Você sabe que eu estabeleci algumas metas para você estar aqui na nossa plataforma, para você estar aqui no nosso treinamento. Então, você está de parabéns, porque você alcançou essas metas para poder estar aqui. Mas a recompensa toda é nossa, porque muitos garotos sonham em um dia conversar com um treinador de clube. E muitos talvez não tenham essa oportunidade. E hoje você representando um grande clube do cenário nacional, você está aqui numa sala, né, à noite, dedicando o seu tempo para poder interagir com esses garotos. Então, apresentar você, para mim, é uma coisa muito fácil, porque eu reconheço você, a gente se conhece já há algum tempo, e eu sou um admirador de quem você é. Eu conheço não somente o Rodrigo Jordão, treinador, mas eu conheço o Rodrigo Jordão, pessoa e sua família, e sou muito grato de quando você me chama de amigo, porque é o que eu acredito que nós somos mesmo. Nossa jornada se cruzou por propósitos, né? Não foi por interesse.
a gente se uniu pelo propósito. Hoje a gente tem muitos pais da GoPro, que foi uma conexão que nos conectou a muitos pais. E eu lembro de quando isso era apenas uma ideia e isso se transformou em algo que a gente, de fato, pode colocar em prática aquilo que a gente acredita. Te apresentar como um treinador é muito fácil, né? Todo mundo já sabe que você é um treinador do Sub-13 do Palmeiras, mas eu sei que você é muito mais do que isso. Então, queria que você se apresentasse ao pessoal, desse aquele oi, porque com certeza quando você entrar em campo, a pressão vai aumentar, porque quando tem um treinador, meu amigo, esses meninos ficam espertos, viu? Já perguntei a alguns garotos, vem cá, quando seu pai pede para você fazer uma coisa, você faz o quê? Ah, digo que não vou. E quando seu treinador pede, ah, eu vou correndo. Então a gente sabe essa relação de autoridade que tem o treinador, né? Então você é muito bem-vindo. Chega mais, Rodrigo Jordão. Bom, boa noite a todos. Eu fico até meio desconcertado, né, de ouvir tudo isso. Te agradeço pelas palavras. A gente tem esse costume de conversar assim com frequência, né, um com o outro, e a gente sabe da sinceridade também um do outro. Então, só te agradeço por isso, te agradeço pelo convite, também agradecer aí as 50 pessoas, né? Vou tirar eu e você da sala, a gente tem 50 pessoas na sala aqui. Agradecer a todos vocês também, porque a gente está numa terça-feira, dia 27 de dezembro, às 19h49 da noite, né? E tem tanta gente aqui na sala, se a gente pegar 50 pessoas e colocar junto, aí a gente vai ver que é muita gente, né? Então, muita gente interessada aqui em se ajudar, né? E tentar também ajudar os filhos, né? Acho que, e também, quando eu falo se ajudar, é o próprio atleta, e ajudar os filhos, obviamente, são os pais, né? Então, quero agradecer a todos vocês. Eu vou deixar muito mais para vocês perguntarem as coisas para mim do que eu falar muita coisa, porque eu acho que aí dentro de todos aí existem vários questionamentos, várias perguntas, enfim, que vocês querem fazer. Eu vou tentar responder na medida do possível. O que eu não souber, o que eu não conseguir responder, a gente responde no privado depois, não tem problema nenhum. Vou buscar a resposta que eu não souber, mas ninguém vai sair daqui sem uma resposta concreta, tá? Ou vai ficar sem essa resposta, tá bom, pessoal? Como o Wellington falou, né? Atualmente eu estou treinador, né? Não sou treinador da categoria sub-13. É uma fase que eu estou vivendo, né? Um momento que eu estou vivendo desde o dia 18 de julho, né, desse ano. Eu recebi essa notícia que eu iria ser promovido de categoria. Até então eu estava na categoria sub-11 do clube há exatos aí 3 anos, mais ou menos, né? Enfim, minha trajetória no futebol ela é muito longa já há muito tempo que eu estou nessa caminhada, né? E no papel da formação. E um ponto que o Wellington tocou e que é muito importante, né? Não é só a formação do atleta, né? Mas é a formação da pessoa. E muito se confunde hoje em dia, né? Hoje, os sonhos são colocados à frente de qualquer coisa. Eu acho que o sonho vai perdendo o sentido quando a gente esquece da pessoa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, nós, vocês quanto atletas, né? Nós quanto professores e treinadores e os pais também, para não sobrepor as coisas e a gente não perder os nossos valores, não perder a nossa essência, para que o nosso sonho seja concretizado. E a gente sabe que não é fácil fazer isso, né? Não é fácil. É um meio muito competitivo, um meio difícil, um meio seletivo, mas com sonhos a gente não se brinca, né? Então a gente precisa de alguma forma tentar viabilizar ele, nem que seja por um período de tempo, né? Então é importante sim estar aqui hoje, é importante a gente bater um papo, é importante vocês procurarem saber cada vez mais das coisas, né? Para conseguir lidar com as situações do dia a dia. Não existe receita mágica, não existe sabe, o segredo, não sei o quê, a fórmula mágica,
o desenho que vai fazer com que seu filho vire jogador, ou isso, aquilo, outro. Não tem isso aí, pessoal. Não existe isso, tá? Existem ferramentas que auxiliam vocês no dia a dia, né? Uma delas é essa aqui, né? Que a gente está, que no meu ponto de vista hoje é uma das principais, que é o treinamento mental. Eu sempre costumo dizer para os meus atletas, e uma coisa que eu faço sempre quando eu admito uma categoria, né? Quando eu pego uma categoria na transição, é essa mudança de mentalidade, né? Cada treinador tem uma maneira de trabalhar, eu tenho a minha maneira, né? Dentro do que eu faço. Os atletas já vêm de outro treinador para mim de um jeito, depois saem de mim, vão para outro treinador no próximo ano de outro jeito, e assim vai indo. E essas etapas, né, esses degraus dessa escada da formação, essas etapas, esses degraus, eles são importantes para o processo, né? Muitas vezes a gente vai se deparar com um treinador que é muito legal, que a gente gosta muito. Muitas vezes a gente vai se deparar com um treinador que é legal, mas ele é durão também, e ele, sabe, não passa muito a mão na cabeça do treinador, e eu posso levantar, do jogador, posso levantar a mão aqui, que eu estou mais nessa linha aí, né? E, enfim, e tem outros treinadores de vários outros tipos, né? Eu com os meus atletas, assim, eu gosto de criar um ambiente muito saudável, muito respeitador, que todos têm obrigações e compromissos, né? Todos precisam ser disciplinados, mas a gente também não abre mão da diversão, enfim, né? Porque eu não quero que as crianças percam essa fase da vida, né? Só por vocês estarem, os atletas estarem num ambiente de formação, de rendimento, eles já são obrigados a amadurecer mais cedo. Então, se a gente deixar com que isso se perca, essa essência, essa fase da vida, né? Esse ser criança, que tipo de pessoa que a gente vai formar lá na frente, né? Então, ali no meu ambiente tem sim as obrigações que a gente cumpre, que a gente tem que fazer, mas também tem o outro lado. Então, a gente tem um equilíbrio nessa balança, e o Wellington falou aí que a formação, né, ela não é linear, né? Não é uma reta só, e é exatamente isso mesmo. A formação, ela tem altos e baixos, né? Ela nunca pode ser e nem vai ser linear, tá? Enfim, então é isso, pessoal, né? Eu sei que o Wellington tem umas perguntas aí para me fazer. Vocês também devem ter outras perguntas também para fazer, pode deixar no chat aí também. Mas eu tô com um caderninho aqui, Wellington, eu não tinha falado isso para você. Eu tô com esse caderninho aqui, esse aqui é meu case, ó, Ah, meu case da é? categoria. Tá aqui, ó. Tem muita coisa aqui que eu escrevo para falar no dia a dia com os meus atletas, porque às vezes eu acordo de madrugada, pego uma caneta e um papel, escrevo alguma coisa, depois eu volto a dormir, ou escrevo no bloco de notas do celular, ou quando eu estou no carro, estou escrevendo alguma coisa também. Não é legal fazer isso, mas eu não posso deixar essa ideia escapar. Então, enfim, são as formas que eu tenho de me organizar os meus conteúdos para poder entregar para os meus atletas ali.